Saudações, Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 483. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson e com o Dudu. A Ana vai participar remotamente, quer dizer, ela mandou um videozinho aí. Remotamente, todos estamos remotos aqui nessa gravação, né? E a gente tá fazendo esse episódio no meio da semana do podcast, justamente para comentar e dar as nossas impressões sobre a chegada do treinador Fernando Diniz. É isso, né, Gibson? Temos treinador novo. Tem que fazer a sonoplastia do bagulho também, né, porra? Achei que você ia falar que o mundo tinha acabado. Tem essa também, estamos correndo esse risco. O que não seria ruim, porque eu não teria que ver o Fernando Diniz, né, fazendo cagada no time, mas tudo bem. Vamos ver o que ele vai conseguir, porque já é uma semaninha bem puxada pra ele, né? Foi rápido, né, a escolha do Fernando Diniz. Dorival sai no domingo à noite, né, depois do jogo. A gente estava fazendo um podcast aqui, inclusive. Já no domingo à noite já recebe as primeiras mensagens do Marcelo Paz. E na segunda de manhã já estava tudo certo. Era 11 da manhã, quando, pelo menos para mim, a primeira pessoa que confirmou foi a Marília Ruiz, né? Que deu numa live dela, que já estava certo. Tava todo mundo falando que era o plano A. E ela afirmou já 11 da manhã. Depois, enfim, acabou sendo confirmado. Já chegou, já treinou, já bidou. E já vai viajar também pra Argentina para fazer o seu primeiro jogo de estreia lá contra a Platense, na nossa estreia da Libertadores. Antes de passar pro Gibson e pro Dudu, vamos escutar um pouco o que a Ana falou. Oi, pessoal. Aqui é a Ana falando. Infelizmente não consigo estar aí hoje com vocês, porque estou trabalhando. Mas sobre a contratação do técnico Fernando Diniz, acho uma contratação muito arriscada. Não passava nem de longe pelas minhas preferências, né? Acho que ele não vai abrir mão do jeito dele jogar. E esse jeito dele de jogar não combina com o jeito do Corinthians, né? Mas, já que está aí, vamos torcer para que ele saia o melhor possível, que os jogadores assimilem a maneira que ele quer de jogar e que ele dê mais dinâmica para esse time, né? Que é isso que a gente está precisando. A gente está precisando ver esse time minimamente trocar 4, 5 passes ali para conseguir chegar na área adversária e chutar, porque a gente não vê quase nunca uma finalização boa do Corinthians. Boa sorte, até domingo. Tamo junto. Vai, Corinthians, vai mandar de corintiana. Enfim, a Ana tinha aquela frase, né, que ela costumava soltar toda vez que a gente ia jogar contra o Diniz, né? E normalmente quando a gente está em crise, e aí era aquela história. Na hora da crise, chama o Diniz que ele ajuda nós, ajuda o Coringão. Então a gente tinha muito essa impressão aqui da Irmandade, né, Gibson? Sobre o trabalho do Fernando Diniz. A frase continua valendo, aparentemente, né? Mas agora ela chama para comandar a gente, né? Ela estava falando no sentido pejorativo, né, de enfrentar o Diniz. Eu também tô falando pejorativo. Então vai lá, Gibson. Como é que... O que você achou, então, da chegada do novo treinador? Cara, assim, uma coisa que me irrita profundamente no Dorival é o fato dele jogar quase sempre da mesma maneira, foda-se contra qual adversário. E o Diniz é isso ao quadrado. Ele tem um jeito dele jogar, foda-se o time que ele tá, o plantel do time. Foda-se o adversário, ele vai jogar do jeito que ele gosta de jogar e dane-se. Acho que ele andou assistindo muito, sei lá, se empolgou muito no tic-tac lá, espanhol, lá, né, de uns 15 anos atrás, e tá nessa até hoje, velho. Cara, e é foda, porque você vê os ciclos dele, e os ciclos dele geralmente são rápidos nos clubes, né? É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. O pessoal fala, mas quando ele chega, ele melhora o time. Quando ele chega, é porque o treinador anterior, no caso do Dorival, tá fazendo merda. Então é óbvio que alguma coisa vai melhorar. Eu não duvido que o time vá melhorar agora, nos próximos 2 meses antes da Copa, sei lá. Vai melhorar, mas não se sustenta, porque ele joga do mesmo jeito sempre. Eu acho que eu também concordo com a Ana, acho que o nosso elenco não é pra jogar desse jeito. Não tem esses jogadores que tem esse passe de bola todo pra fazer isso, inclusive o Neneca. Teria que praticar muito isso antes de botar em prática, ele não vai fazer isso antes de botar em prática, porque não tem tempo de fazer isso. Enfim, essa semana tem quinta-feira Libertadores, domingo já tem clássico contra a porcada. No outro meio de semana Libertadores de novo, ou seja, já chegou com o bagulho explodindo na cabeça dele. Né? Não podia ser uma agenda pior. Então, sei lá, cara, eu não tô muito esperançoso, não. Não era de longe um dos nomes que eu chamaria, nem de longe. Mas foi o que veio.
E eu achei bizarro, porque parece que até a Gaviões apoiou o nome do Diniz, enfim. Tô achando muito estranho a Gaviões da FIA apoiar o nome do Diniz, mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Apoiou o que foi dito, não é diretamente, quer dizer, dizem que teve um certo contato aí e tal, mas, enfim, oficialmente a Gaviões não lançou uma nota e falou, queremos o Diniz, né? Enfim, a gente sabe que a diretoria do Corinthians consulta a Gaviões, mesmo que informalmente ali, né? Dá uma ligada, manda WhatsApp, fala o que vocês estão achando desse nome, dá uma ventilada, né? Porque se eles também chamam um nome, será que a Gaviões não vai chancelar, não adianta nada, a Gaviões cai matando em cima, né? Enfim, eu me surpreendeu um pouco também essa história da Gaviões, mas também, aqui na Irmandade, a gente, como eu falei, a gente fazia piada com o Diniz, a verdade é essa, não tem outra maneira de dizer. E a gente não imaginou que ele fosse contratado em nenhum momento no podcast anterior. Mas eu senti nas redes, Dudu, muito apoio, não foi só a Gaviões, isso que eu queria chegar. Não foi só as Gaviões, muita gente apoiando, muita gente otimista com a chegada do Fernando Diniz, acha que ele vai dar um jeito, ao contrário do que a Ana acha, do que o Gibson acha que o estilo de jogo do Diniz vai encaixar com esse grupo de jogadores, que tem um toque de bola, mais técnico, o Garro, o Bidu, o Mateuzinho, enfim, o Memphis. E eu queria saber de você, o que você está achando da chegada do Fernando Diniz? Olha, vamos lá, né? Voltar um pouquinho no tempo, quando trocou o Ramon pelo Dorival, eu também não era favorável ao Dorival, mas enfim, sou corintiano, então a gente torce para dar certo. Ele veio como técnico, acabou conquistando 2 títulos. Também não sou tão fã do Diniz assim, mas foi a escolha que a diretoria fez. Eu, pelo menos, vou torcer para ele. Ele vai ter que provar o contrário, que todo esse estilo de jogo dele vai dar certo ou não. Eu até acho que o time do Corinthians tem um pouco a ver com o estilo que ele gosta de jogar. Mas a minha preocupação vai ficar um pouco maior no ataque, porque ele sempre gosta que os atacantes voltem para recompor o meio de campo. Então a gente vai precisar de uma ajuda maior, por exemplo, nesse período aí, acho que do Memphis. Ele gosta de jogar sempre com os atacantes, né, rápidos, foi assim todos os times que ele passou. Eu não fico não tão preocupado com o Neneca e nem com a zaga. Eu acho que a nossa zaga consegue sair bem com a bola. Nós temos o volante, né, o Raniel, o Alan, que sabem fazer isso. O próprio Matheus Pereira, que nesse quesito é o melhor deles. E eu acho que o que o pessoal está apostando muito, Gui, é no relacionamento que ele teve muito com as crias da base pelos times onde ele passou. Então, a gente falou muito aqui na Irmandade que o Bidon tinha caído, né? Teve uma queda muito drástica, e o André também. E eu acredito que ele vai conseguir recuperar esses jogadores, até porque se trocou o técnico, alguma coisa não estava legal. Então, sempre são 2 momentos, né? O momento que o técnico chega, vai causar aquele alvoroço, sei lá o quê, o pessoal pode correr, e depois a tendência é que dê aquela queda. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero até que o próprio Diniz tenha um pouco dessa noção do comportamento dele, que a gente sabe que pega muito, que ele possa unir melhor esse comportamento dele com as estratégias que ele tem para o time, porque a gente não quer que o Corinthians fique trocando de técnico a toda hora. Então, o contrato dele foi só até dezembro, espero que ele possa fazer um bom trabalho. Acho que agora é uma semana, não é só uma semana, né? São os próximos jogos bem complicados, porque acredito que também nessas primeiras partidas não vão ter grandes alterações. Ele não vai fazer, acho que, nenhuma loucura, mas eu espero que ele chegue com vontade, que ele dê aquele ânimo. Já esteve perto aí de assinar com o Corinthians algumas vezes, agora está realizando o sonho. Torcer para ele, pelo time que a gente tem, eu acho que ele consegue propor um pouco do jogo que ele quer. O time principal do Corinthians de 1 a 11, 12, 13 jogadores, é um time muito bom. Então ele precisa só alinhar esses detalhes com os jogadores e que ele possa motivar o time para que eles joguem sempre, né? E acabe um pouco com essa mania de escolher partidas. Eu espero que ele consiga mudar muito a mentalidade do time, dos jogadores, para o trabalho dele poder fluir. Enfim, chegou o Diniz, né? Uma coisa que me preocupava é que... aqui, Gui. Eu claro. tava falando que eu achei estranho que a Gaviões tinha apoiado, enfim, pelo menos aqui formalmente, na consulta ali, o Diniz. Mas eu tava pensando aqui comigo, eu falei, faz sentido a Gaviões, porque a Gaviões falou que acabou a paciência, porque pra eles o problema é mais o elenco do que o treinador que caiu. Eles acham que eles fizeram de propósito pra derrubar o treinador. Essa semana foram lá e cobraram geral na saída do coisa.
E o Diniz é um técnico famoso por cair matando no elenco deles. Não é um cara que não é figura paizão, não, bicho, ele vai lá e vai na orelha dos caras. Então acho que nesse sentido eles estão falando, legal, tá precisando de um cara desse que vai chegar aqui, tipo, tapa na orelha do elenco, né? De repente é por isso que estão vendo, né? Uma coisa que me preocupa, na verdade, ainda, né? A estatística do Diniz como treinador da Série A, né? Por todos os clubes que ele passou, os jogos que ele fez na Série A, do Brasileirão, né? Foram 222 jogos, 84 vitórias, 53 empates e 85 derrotas. Então, ele tem mais derrotas do que vitórias na Série A. Um aproveitamento dele geral, né? É de 45,8%, né? Isso me preocupa bastante, mas eu fui atrás de outros números deles, né? E descobri assim, a maior parte dos trabalhos deles são realmente curtos, né? Ele tem trabalhos, aliás, bem curtos, de poucos jogos em alguns clubes. Mas ele tem 2 trabalhos maiores no time aqui do Jardim Leonor e no Fluminense, quando ele foi campeão, inclusive, da Libertadores, né? E no Fluminense ele chegou a ter 68% de aproveitamento num determinado momento, né? Então ele teve bons momentos na carreira. A evolução dele como treinador é clara, né? Ele começa no interior de São Paulo e é um treinador que começa de baixo mesmo, né? Ele sai da carreira e logo em seguida começa a carreira como treinador. Vai treinar time da Série A3 do Paulista, aqui do Paulistão, conquista Copa Paulista e em 2015 ele aparece no Audax de Osasco. Em 2016 ele consegue chegar na final do Paulista, né, com o Osasco. Em 2018 ele chega no Atlético do Paraná. Aí passa pelo Fluminense a primeira vez, enfim, e nessa segunda passagem que ele consegue levar o Fluminense a Libertadores e por esse título da Libertadores ele é eleito o 5º melhor treinador do mundo pela FIFA em 2023, né? À frente do Michael Arteta, do Unai Emery e do Jürgen Klopp, inclusive, né? Enfim, esse é o ponto alto da carreira dele, né? A Libertadores. Com o time do Fluminense, que não era lá essas coisas, né? Aliás, é um dos poucos títulos internacionais e nacionais, pensando aqui no Brasil, que conseguiu furar aquela bolha dos dois que tem ganho mais aí nos últimos tempos, né? Os Urubus e o 100 Mundial. O Botafogo conseguiu isso também, mas muito em função daquela grana do Textor, que agora já tá devendo para todo mundo também, enfim, aquela confusão toda lá. O Fluminense, com um time simples, mais velho, inclusive, com o pessoal chama de sub-40, né, naquela época, conseguiu o título de campeão da Libertadores. Eu acredito que o elenco do Corinthians é um pouco melhor, enfim, é parecido com esse time do Fluminense naquela época. Então, assim, se ele conseguir fazer um trabalho interessante aqui, por que não, né? Por que não? Eu estava desconfiado, como eu falei, a gente falava muito de piadas e tal, mas eu acho que vamos deixar o cara treinar. Não tem outra opção também, né, agora, e ver o que vai dar. Eu comecei a ficar mais esperançoso depois que eu fui pesquisar um pouco mais alguns detalhes da carreira do Fernando Diniz. E o Estatísticas Corinthians lá no X, Twitter ou sei lá o quê, eu gostei que eu vi uma pessoa falando de Twitter, achei interessante, enfim. Falou que o Alan é o único jogador do elenco que já trabalhou com o Fernando Diniz em 2019 no Fluminense, na primeira passagem do Fernando Diniz pelo Fluminense. Gibson, ele jogou no Coringão, né? Em 97, 50 jogos, 2 gols. Foi campeão paulista em 97 com o Coringão como jogador, né? Tá vendo? Já tem histórico no time. Mas eu confesso que eu não lembro dele nessa época. Pelo menos não ficou na cabeça dele. Deu de prestar atenção dele na época, mas você fala, aquele que o Diniz jogou X. E aí até fizeram, quando no anúncio, trouxeram a camiseta que ele usou ali e tal, de 97, né, com o Banco Excel na patrocinador Master. Eu lembrava dele sim, mas lembrava, enfim, quando ele virou treinador, ele falava, esse cara jogou no Corinthians e tal, mas enfim, a passagem dele teve 2 gols, ele era um reserva que entrava muito, né, Dudu? Eu lembro um pouco dele lá de 97, mas que os holofotes de 97 eram para outros jogadores, né, então nesse aspecto eu achei bacana, né? A apresentação dele com o uniforme lá que ele usou quando ele foi jogador no Corinthians,
conquistou o título aí que você falou. Foi um mix de tempo assim que eu achei interessante que eles fizeram na apresentação do Diniz. Contra quem ele fez gol? Rapaz, eu não sei, tem que pesquisar aqui no meu timão, deve ter lá, se pesquisar. Enfim, Gibson, em 2025, né, ele no Vasco fez a final da Copa do Brasil com o Coringão. Perdeu pra gente, né? E no Campeonato Brasileiro, ele ficou 2 pontos atrás do Corinthians. O Corinthians ficou em 13º colocado e ele ficou em 14º colocado. Enfim, o time do Corinthians e do Vasco fizeram campanhas parecidas na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Olhando elenco por elenco, eu acho que o Corinthians tinha um elenco mais forte do que o Vasco, não? Não, o elenco com certeza era mais. A gente tava com o Dorival, né? Então também era osso, né? Não, o que eu quero dizer é, o Fernando disse com um elenco pior, fez um ano muito parecido com a gente, com um elenco maior e com o Dorival. Então. Eu não quero muito. Pra mim, o fato do Fernandinho ter chegado na final da Copa do Brasil é que a gente ter chegado na final da Copa do Brasil. Mas é isso que eu tô falando, Gibson. Aí você falou, o elenco dele é pior. Então ele fez um trabalho mais interessante que o trabalho do Dorival. É isso que eu quero chegar, entendeu? Então é roleta russa, é um jogo ali, uma final. Né? Aí falar que futebol é roleta russa não dá, né, Gibson? Aí então, tanto faz, bota o Dudu lá de treinador do Olha, cara... Por aquele salário eu não vou achar ruim, não, viu? Eu confio mais no Dudu do que o Dorival do que o Diniz. Confio mais no Dudu. Eu apostaria no Dudu. E você, Dudu, confia mais em você ou no Fernando Diniz? Não, eu sou mais humilde e eu acho que para eu ser técnico eu prefiro começar, deixa eu ser um auxiliar, né, e entendendo essas malícias aí. Mas só trazer a informação que o Gibson pediu, não vai acrescentar muito, tá? Mas os 2 gols do Fernando Diniz pelo Corinthians foram em 98, foi 10 de fevereiro contra o Itabaiana, fora de casa, na Copa do Brasil. E aí foi um amistoso contra a Caldense em 4-1, no estádio lá no Antônio Barbosa Pinto da Fonseca. Ou seja, esses foram os 2 gols do Fernando Diniz com a camisa do Corinthians. Mas só aproveitando, Gui, isso que você falou com o Gibson, vou dar um pitaco aqui. Ele tem se mostrado ultimamente, independente do elenco, seja lá com o elenco do Fluminense, que era mais forte, que nem você falou, que o do Vasco, muito bom nos mata-matas também, né? Ele chegou, acho que na semifinal da Copa do Brasil no ano retrasado, ano passado chegou na final, ele conquistou uma Libertadores até jogando bem, que não deixa de ser, né? Tem a fase de grupos do mata-mata. Ou seja, então é uma esperança que fica um pouco pra gente, assim, porque querendo ou não, o Corinthians também, independente de times ou de elenco, chegamos com uma certa frequência em semifinal da Copa do Brasil, chegamos por 2 ou 3 vezes em semifinal da Sul-Americana. Então, ou seja, é importante para manter pelo menos esse elenco mais cascudo nessas competições assim de maior interesse por enquanto pra gente, já que o brasileiro nós já estamos muito atrás do líder e é mais complicado agora correr atrás, né? Mas enfim, acho que serve esse alento aí do Diniz também, que pelo menos ultimamente tem se saído bem nos mata-matas. Vamos entender como é que vai ser a passagem dele aqui no Corinthians, né? Eu realmente, olhando a carreira dele mais de perto, me pareceu interessante. Me preocupa, o pessoal tá falando muito da saída de bola e tal. Eu acho que ele já mudou bastante o estilo dele e a gente não pode esquecer que o Neneca e os nossos zagueiros têm batido cabeça mesmo com o Diniz não treinando o Corinthians, né? Também não dá para dizer que toda a saída de bola do Corinthians sem o Diniz era perfeita e sem falhas. Também não é assim, né? A gente viu algumas vezes essas falhas acontecerem e o Corinthians levar gol. Tem que ver a prevalência, quando for analisar o trabalho do Diniz, disso nos resultados, né? Mas o me preocupa é que eu acho que a gente não tem zagueiros rápidos, né? Muitas vezes a equipe dele, por jogar mais compactada, levando o contra-ataque, o Gustavo Henrique, por exemplo, não chega em ninguém, né? O Gustavo Henrique não alcança ninguém na corrida. Talvez aí o Tchoca acabe ganhando um pouco mais de minutagem com o Diniz, porque eu acho que ele é dos nossos zagueiros, eu acho que ele é o mais rápido, né? Então isso me preocupa um pouco. Agora, eu vi muitas vezes o Gibson reclamar, né? O time não sabe passar a bola, o time não sabe. Os jogadores não sabem a posição que tem que jogar.
estão muito distantes, né? Eu vi muitas vezes, estão muito espaçados e tal. E é justamente o que o Diniz se propõe. O jogo do Diniz é um pouco esse, dos jogadores ficarem mais próximos, os passes serem mais curtos. Trabalha muito passe, né? Realmente o Corinthians tem errado muito. Aliás, na seleção também, a gente viu um festival de passe errado, né? Enfim, mas o Corinthians erra muito passe. Então eu até achei que o Gibson ia olhar de um outro jeito quando ele olhasse um pouco mais o trabalho do Fernandinho. Mas não foi isso, né, Gibson? Não, porque pra mim, cara, jogar com compactação é futebol moderno, não é uma coisa do Diniz. Não, eu não tô falando se é moderno, se é, enfim, assim, você reclamava que o time... Mas isso o Diniz trabalha. Os times dele normalmente apresentam esse padrão que você cobrava do Corinthians. Mas é aquela coisa do tic-tac, cara, que eu acho uma merda, enfim. Uma posse de bola ficar tocando de um lado pro outro. Não é uma coisa agressiva. Eu acho que o passe tem que ser em direção ao gol, cara. Aquele 1-2 pra frente, foi o facão ali, né? Eu acho que nesse sentido, o time do Diniz dora muito a pílula, né? Eu não gosto de ficar adorando a pílula. O que você acha, Dudu? Eu acho que vai ser interessante pro Corinthians. A gente vinha cobrando muito essa questão do time estar muito espaçado, mas eu acho que não vai ser só a questão do espaço, eu acho que vai ser a questão dele arrumar mesmo o time. Que nem a gente vem falando que o Garro e Bidon não conseguem jogar juntos, de repente ele acha a função de alguém aí, o Dorival teve seus méritos em colocar o Bidon armando, mas eu acho que vai ser necessário agora, né? O Corinthians estava muito exposto, estava com uma maneira só de jogar, e da mesma forma que a gente estava querendo jogadores para quebrar linhas, eu acho que agora essa parte da compactação vai ser importante para expor menos o time, né? Ajudar mais a parte defensiva, poder fazer com que alguém ajude mais o Yuri Alberto no ataque, né? Nem sempre o Memphis, mas alguém possa chegar para compartilhar aí o ataque com o Yuri Alberto. Então, às vezes, essa parte do time está mais unido, mais junto, mais próximo. Eu acho que vai ajudar tanto defensivamente como vai ajudar também lá na frente para que a gente possa criar mais, chutar mais no gol e, consequentemente, acho que mais gols irão acontecer. Você falou, Gui, do Choca, mas eu acho que tem 2 jogadores aí, na verdade 3, que eu vou prestar mais atenção, que eu acho que vão ganhar mais espaço. Um deles já é titular, mas eu acho que o André Ramalho vai ganhar mais espaço na zaga, pelo menos no primeiro momento com o Diniz. Acho que o Matheus Pereira no meio. E eu não sei não se até por essa questão ele vai soltar mais o Bidu, né? Eu acho que ele vai fazer um revezamento assim, a hora que soltar mais o Bidu, o Mateuzinho fica, para eles poderem cobrir as laterais. A hora que o Mateuzinho for, o Bidu vai ficar mais. Então, eu acho que vão ser algumas mudanças que a gente deve ver em breve, assim, eu espero, porque ele gosta dessa parte de velocidade que nem você comentou. E eu acho que pelo menos os nossos zagueiros, que nem você falou, o Choca é mais rápido, mas acho que o André Ramalho sai um pouquinho na frente dele, também pelo passe e tudo, por se aventurar mais, chutar, arriscar cruzamentos. Mas isso é achômetro, tá? Só é uma opinião que eu acho que talvez a gente veja mais, pelo menos a princípio, no trabalho do Diniz. Depois, com o tempo, a gente vai saber aí qual foi o dedo dele no time. Enfim, e só para falar aqui, Gibson, no Vasco, o time anterior, né, ele tinha um esquema mais vertical. Ele tinha lá na disposição, aí o elenco do Vasco facilitava, né? Tinha jogadores mais rápidos e aí o time conseguia sair na velocidade, né? O tal do Ryan era destaque justamente por isso, porque ele recebia em velocidade e partia para cima dos zagueiros lá, uma relação mais de 1 contra 1. E aí boa parte do sucesso do Vasco com o Diniz era justamente a rapidez, né? Não trocar tantos passes assim. Então, assim, olhando mais a carreira dele, eu percebo que ele está se alterando, ele consegue entender melhor o elenco que ele tem na mão e o que ele consegue e o que eles podem entregar em campo, né? Eu não sei se ele vai ter tempo, justamente por causa desses 2 jogos aí. E, enfim, a gente precisa de uma vitória essa semana e é bom que não perca essa semana também, né? Porque senão a coisa já vai começar ruim pro lado dele. Cara, eu não culparia ele por nenhuma derrota essa semana. Não vai ter tempo de fazer absolutamente nada. Tá pegando o trem andando. Então, assim, eu entendo que a torcida tá desesperada. Pra pelo menos vencer na quinta-feira e arrancar pelo menos um empatinho no clássico no fim de semana e tal, né? Ou o contrário também, eu tô aceitando o contrário. Ser, mas também. É mais difícil, né? Vamos falar a verdade, né? Assim, eu nem culparia, mas é claro que assim, a sequência que ele pegou de começo é uma das piores, como a gente falou agora há pouco.
É Libertadores, o maior clássico, e depois Libertadores de novo, já na sequência, no meio da semana seguinte. Então, assim, é matar ou morrer, né? Vai ter que começar a mostrar serviço agora. Não dá pra mostrar serviço daqui a um mês, né? E vai ter que tirar um coelho da cartola, não vai ter jeito. Enfim, os títulos do Fernando Diniz como treinador. Ele foi campeão da Copa Paulista com o Votorantim em 2009 e com o Paulista de Jundiaí em 2010. Campeão da Série A3 com o Votorantim em 2009. Campeão carioca em 2023. Campeão da Recopa Sul-Americana em 2024. E campeão da Libertadores em 2023. Esses últimos títulos todos com o Fluminense. Enfim, fechou até o final desse ano, né? Diziam que ele queria fechar até o final do ano que vem. Mas como o Osmar Stabile vai terminar o mandato dele oficialmente até o final desse ano, e aí ele provavelmente vai concorrer à eleição, né? Tudo indica que o modelo associativo vai continuar no Corinthians mais um tempo. E aí ele só fechou até o final desse ano. O que eu achei a atitude do Osmar Stabile muito boa, né? Porque eu lembro que quando na saída do Duílio Bundão lá, ele renovou com o Mano Menezes, que aumentou a multa e prejudicou demais o começo do Augusto Melo, que iria se tropeçar nas próprias pernas. A gente sabe disso, né? Agora vendo tudo que aconteceu, a gente sabe que o Augusto Melo ia se trupicar sozinho, olha lá. Não precisava dessa ajuda do Duílio, mas o Duílio também prejudicou demais o início da administração do Augusto Melo. Renovando lá, deixando a multa alta, enfim. E é uma multa que não é ele que vai ter que pagar no final, né? É o Corinthians que tá pagando ainda a multa do Mano Menezes. Enfim, parênteses aí, só para elogiar um pouco aí o Osmar Stabile. Aparentemente tá fazendo tudo certo nessa questão do Diniz aí, até o final do mandato dele. Não sei de onde ele vai tirar o dinheiro para pagar a multa do Dorival, porque eu também não sei de onde ele tirou o dinheiro para pagar a multa do Maicon e de onde ele vai tirar dinheiro para pagar o Tadieres. Aparentemente, ou ele está pegando dinheiro emprestado em algum lugar aí e ninguém sabe os juros, ou ele está adiantando a receber cota da televisão, né? Que também é temerário, que vai fazer uma falta danada, não agora, daqui a 6 meses, um ano. Não, o treinador é por um período do que vale pro mandato dele, mas ele está pegando dinheiro do mandato do outro já, né? Não é uma atitude tão republicana assim, vamos dizer. Não, aproveitando que a gente tá falando de treinador, só fazer uma menção honrosa que hoje faleceu o Mircea Lucescu, né, o treinador da Romênia, jogador famoso da Romênia e treinador da Romênia também. Jogou contra a gente na Copa de 70. E foi um jogo que deu trabalho pro Brasil. Aquele jogo foi, acho que o último jogo da fase de grupo, deu trabalho pra caramba. Depois, nos anos 80, ele foi treinador também da seleção romena, que é uma seleção, enfim, que tem menos tradição nas Copas, mas quando ele era treinador, ele conseguiu levar, enfim, a seleção para a Eurocopa nos anos 80, que na época foi um salto de qualidade na seleção. Ele tinha recentemente, um ano e pouco atrás, tinha assumido de novo como técnico, tinha 80 anos de idade já, e ele quase conseguiu levar de novo a seleção para a Copa, né? Caiu agora, a Romênia caiu 1-0 com a Turquia, na repescagem, né? E na semana seguinte ele tinha um amistoso, Romênia e acho que Eslováquia, se não me falha a memória. Ele passou mal na partida, desmaiou, foi internado e hoje teve um infarto e faleceu, infelizmente. 80 anos de idade, mas é uma figura histórica do futebol romeno. Ele que treinou o Shakhtar, o Zenit também, já que o Shakhtar tá tão presente na nossa vida. Ele conquistou muita coisa como treinador em vários times da Europa, né? Na Grécia, na Turquia, em vários países diferentes. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esse podcast extra e especial sobre o novo treinador do Coringão, Fernando Diniz. Boa sorte para o Fernando Diniz. Eu acho que, apesar das brincadeiras e tudo mais, está todo mundo aqui torcendo para o que o Fernando Diniz dê certo, né? Até o Gibson mal-humorado também está torcendo, né, Gibson? Eu sempre torço pelo Corinthians. Só não torceria se fosse o estuprador lá de técnico. Aí eu não torceria. Aí não dá mesmo. Mas aqui, com o Fernando Diniz, tá todo mundo torcendo para ele dar certo e queimar a nossa língua, que tanto encheu o saco dele esses últimos anos. E como eu falei, olhando algumas coisas da carreira dele, a minha ideia mudou um pouco sobre o treinador. Claro que se ele chegar aqui for uma desgraça, aí a gente vai continuar enchendo o saco dele, né? Vamos esperar que domingo a gente já fale bem dele, né? É isso então, Gibson. Então lembra nossas redes sociais aí pra gente ir encerrando. Então temos o YouTube, o Instagram, o Facebook, o Twitter ou X ou X
o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e Blue Sky, todos eles irem mandarem corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo, só no Blue Sky e no Twitter /x/x, que é ir mandarem Timão. É isso, então, no domingo estaremos de volta, né, Dudu? Contamos com vocês domingo aí, 9 horas da noite, para já falar desses 2 jogos aí contra a Platense na estreia da Libertadores e o clássico contra o Sem Mundial. E vamos ver o que a gente já pode falar de impressão desses 2 primeiros jogos do Diniz. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Até domingo e... Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!